Tá. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Espera aí, o pessoal chegar, já tá chegando aí. O Cauãzinho já tá por aí. O Thaís, o Evelyn. O Juan tá aparecendo aí, de cabeça para baixo, mas tá aparecendo. Pessoal, boa noite. Tá iniciando mais essa nossa live discussão aqui desse mês. Então, assim, para esse a gente pegou mais ou menos aqui uns temas que estão sempre em pauta, né? Geralmente as pautas são algo que esteja em evidência no país. Boa noite, Cauã. Algo que esteja em evidência no discurso. E assim, e que tenha alguma relevância histórica. Essa live, diferente das outras, ela tem uma fundamentação histórica gigantesca. Então, assim, ela é uma live que vai discutir conceitos históricos. Então, assim, que é sobre dois temas, que é sobre o fascismo, né? Historicamente, os conceitos, e sobre o racismo estrutural e o racismo que se tem no Brasil e no mundo, qual que é a visão histórica disso. Como sempre, aqui a nossa discussão aqui com o Marcos Juan, sempre mediano aí, produtor das lives. Então, assim, e deixando bem claro que essas discussões são meramente históricas, né? Só vão ser baseadas nos conceitos históricos, não vai ter, não é, aqui não vamos encontrar respostas aqui para algo mais concreto, é extremamente introdutório, não dá tempo que a gente fazer uma análise histórica bem aprofundada, mas vai ser basicamente algo pertinente aqui aos temas. Então, assim, boa noite, Juan, e aí, como é que tá? Iniciando mais uma live aí. Nosso amigo Deison aí marcando presença, Adilson. Deise também, seja bem-vindo. A Carla chegou. Então, Juan, para a gente Oi. iniciar, eu queria que você se apresentasse aí. O pessoal cobraram muito, que se a gente não se apresenta, chega logo, acho que a gente só está falando com os amigos. E realmente, muitas vezes aparece muita gente que é conhecido, mas não conhece mais ou menos o trabalho, nem conhece a gente direito, né? Então, eu fui cobrado É, por isso, então a gente vai ter que fazer essa formalidade aí. Apresente aí, por favor. bem, bem, né? Como o Adilson já mencionou meu nome, para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Juan. Sou aluno da escola na qual o Adilson é professor. Já venho sendo aluno dele desde o primeiro ano, com eletiva, essas coisas. E esse ano tivemos a ideia, né, de estar promovendo essas lives com o intuito, com sempre o objetivo de levar um pouco mais de conhecimento, ou pelo menos curiosidade nas pessoas em tentar compreender algum assunto. E é isso, vamos que vamos. Então, pronto. Eu me chamo Adilson, então, professor Adilson, eu sou graduado em História e Filosofia, sou graduando em Geografia. Então, assim, o nosso objetivo aqui sempre é essa relação de fazer a contextualização histórica, uma análise filosófica dos acontecimentos. E também ter essa conversa. Geralmente, quem frequenta as lives são alunos e ex-alunos, o pessoal a qual a gente tem afinidade, assim, de pensamento, de conversa. Então, vamos começar, né, Juan? Vamos lá. Vamos. Bem, galera, para quem acompanhou aí os posts de divulgação, viu que o tema é História, entendendo o fascismo, o racismo. Para dar introdução nesse assunto, eu vou fazer a pergunta para o Aldils, para ele poder explicar um pouco melhor, né, essa introdução. A pergunta é: qual o conceito e característica do fascismo historicamente? Explique-nos Pronto, então, isso ó, aí. é muito boa assim. E esse tema surgiu aqui para discussão, já era uma pergunta recorrente que alunos, ex-alunos, alguém sempre me mandava aqui pelo Instagram ou no WhatsApp, perguntando o conceito, porque assim, a gente vê as menções, as buscas no Google sobre o que é fascismo no Brasil nos últimos anos, tá gigantesca. Só que é algo difícil de caracterizar ou algo de achar um conceito, né? Então, assim,
O fascismo em si, o que a gente chama de fascismo original, que é o fascismo da Itália, lá com Mussolini, que começou aí mais ou menos nos anos 20, dos anos 20 para os anos 30, ele é basicamente, ele tem como característica o quê? Primeiro, o fascismo, ele não é uma doutrina, ou seja, ele não é uma ideologia em si pura. O fascismo, ele bebe muito de outras ideologias. Então, assim, para a gente entender o fascismo, ele é mais ou menos o quê? Ele é uma ideologia parasitária. Gosto muito dessa definição para definir o fascismo. E até para a gente compreender, porque, assim, é algo que me incomoda muito, como professor, como estudioso dos temas, palavras empregadas fora de contexto, ou mal empregadas. Ou seja, assim, você chamou, por exemplo, você chamar o outro de fascista, mas será que você sabe do que você está chamando o outro? Então, assim, é até meio perigoso você estar chamando o cara de fascista. De repente ele não é, porque você também não entende qual que é o conceito. É a mesma coisa de você chamar alguém de comunista também. O certo seria chamar de socialista, porque comunismo é outra fase. Então é importante a gente entender os conceitos para poder não passar vergonha, né, na rede social ou por aí. Então, assim, voltando para a pergunta, o fascismo ele é uma ideologia totalmente parasitária. Tem como característica, ele se apropria dos símbolos históricos, ou seja, o fascismo, assim, por que eu digo, não só eu, mas todos os teóricos que estudam como isso, como Adorno, vários filósofos, historiadores, dizem assim, que ele é parasitário porque ele espera a hora certa para agir. Ou seja, o fascismo ele não vai aparecer. Ele aparece na Itália, aí nos anos 20, que a Itália tem perdido a Primeira Guerra Mundial e o país está ao caos. O país está ao caos, não consegue um caos social, não consegue ter uma dinâmica econômica. Então, isso é o terreno fértil do fascismo. Ele é um parasita nesse sentido. Ele fica esperando a forma de agir. Então, ele é assim, ele se apropria dos termos históricos e sempre tem uma palavrinha de ordem, ou seja, vamos contra a corrupção, ele sempre vai contra a fraqueza econômica. Ele é muito astucioso para se caracterizar nesse contexto social. Então, segundo Adorno, a ideologia fascista não é levada a sério nem por quem a produziu. Então, assim, o Adorno, que eu estou estudando vendo nesse livro aqui, O Mapa da Ideologia, é um livro de filosofia, a qual ele vai conceituando a ideia de fascismo. Então, assim, o fascismo ele não é uma ideologia pura, ele vai pegando aí de ideais e sendo um parasita nesse sentido de ficar sempre buscando jeito fácil de explicar as coisas. Explicar as coisas de forma muito fácil é uma das maiores características fascistas. Ou seja, você pega a ideia por exemplo, o país está aprofundado na corrupção. Eu chego alguém aqui com fórmulas fáceis, aplicáveis para resolver o problema. Então, ou seja, é uma das características do fascismo. Geralmente, essas formas de resolver algo tão complexo como a economia são coisas fáceis. Né? Tipo, palavras fáceis, de forma bem simples de se entender. Outra coisa original do fascismo é o culto ao líder. Ou seja, para o fascismo sempre tem que ter um líder lá. Assim, o líder que mais se destacou, que é o Mussolini na Itália, a ascensão do fascismo aí nos anos 20 para os anos 30, era chamado de o chefe. Por quê? Porque ele era basicamente a pessoa dele. Então, assim, aí alguém que quer se caracterizar como alguém forte, firme, que tem assim, que aí, até ele chegar no poder, ele vai com esse discurso: eu vou resolver o problema da corrupção, eu vou resolver todos os problemas que o país tem. Quando ele chega no poder, ele é um controle estatal gigantesco. Ele começa a virar autoritário, começa a agir dessa forma autoritária e centralizado apenas em um indivíduo só. Então, assim, o fascismo ele vai passando por essas fases e ficando um sistema autoritário. Na Itália, não só na Itália, como na Espanha com o Franco, ele se caracterizou como isso, como um sistema de Estado autoritário e
bem, basicamente ligado à ideia de que o fascismo ele é basicamente uma ideia de política centralizada, basicamente um partido único que se centraliza e toma o comando da situação. Então, assim, é bem interessante a gente entender, ou seja, a ideologia baseada no culto ao chefe e no líder sozinho. Um líder sozinho vai resolver tudo do país. Eu acho que é isso que deixa uma margem muito pequena para se resolver essas ideias do fascismo. Ou seja, é um regime populista. Por que é populista? O fascismo ele se diz um regime populista basicamente porque o populismo ele vai assim muito na contramão de tentar ser populista. Por quê? Porque o discurso populista é um discurso que cola. Como ele sempre dá soluções fáceis para os temas, então fica muito simples para ele ficar sempre tentando se legitimar como um salvacionismo, que chama. Ou seja, tentar esse regime populista salvar algo de alguma forma. Então, assim, essa é basicamente os conceitos, ou seja, o fascismo ele é um regime totalmente difícil de se conceituar, porque ele não é uma ideologia em si, pura, ele fica bebendo ali, pega um pouco do que é várias ideologias, basicamente o que eu estou lendo nesse livro aqui sobre o mapa da ideologia, ele bebe de muitas coisas para se tornar isso. E, por exemplo, ele cultua o exército, só porque ele tem sua própria milícia. É uma característica. Cultua o exército, mas ele tem sua milícia particular. O Mussolini, ele chega ao poder na Itália e assim ele vai para pós Primeira Guerra Mundial, e quando na Segunda Guerra Mundial que ele é derrotado na Segunda Guerra Mundial que ele vai para a guerra juntamente com a Alemanha e ele é derrotado, ele volta, ele é assassinado pela própria população na Itália. Então assim, sempre tentar, o fascismo sempre vai tentar aparentar ser o que não é. Ou seja, tentar dizer que é uma nação forte, soberana. E eles também se baseiam de um termo chamado darwinismo social. Diz assim, por exemplo, o cidadão italiano ele é superior ao outro. Tá? Então, assim, no Brasil, hoje, se fala muito que a gente tem o nosso governo atual, realmente há algumas características fascistas. Né? O culto ao líder, a questão da economia, que o fascismo ele não tem uma ideia econômica. Então, ele se apropria também de ideias populistas, mas também de ideias liberais. Como ele bebe de várias ideologias, ele não tem uma preocupação que vai ficar. Então, assim, o governo hoje no Brasil, mas só porque, assim, pode ser uma característica fascista, mas não é correto você sair por aí chamando qualquer um de fascista. É um termo perigoso para você sair falando. Há características fascistas no governo brasileiro hoje? Sim, eu responderia que sim. Mas não para qualquer um por aí, né? E assim, Juan, então eu acho que ficou entendido isso e a gente pode passar para o tema que realmente é o tema dessa live, que é discutir a questão do racismo estrutural do Brasil, da relação de como o racismo está estruturado no Brasil e no mundo, que é o que realmente importa. Essa questão de conceitos do fascismo era só algo porque pediram só para a gente conceituar, mas o nosso objetivo realmente é discutir essa ideia do racismo, que eu acho que é algo bem mais pertinente de se discutir nesse momento. Para a gente dar início aí à questão do racismo, não só no Brasil quanto no mundo, vou te fazer a seguinte pergunta. O que é racismo estrutural? Então, o racismo estrutural, Juan, ele é uma ótima pergunta, ele é a naturalização do racismo. Ou seja, a nossa sociedade, ou seja, o Brasil é um país que teve 300 anos de escravidão, cara. 300 anos de escravidão. Ou seja, então, assim, é você naturalizar o que se tornou o racismo no Brasil hoje. Um exemplo, ou seja, aqui, por ser uma cidade pequena, por a nossa região ser uma região pequena, a gente não consegue ver isso tão claro. Mas se você vai ao grande centro, por exemplo, que nem em São Paulo, que eu morei lá
um bom tempo, você está num lugar elitizado, você olha para o lado só tem branco. Né? Quase a metade da população brasileira é negra. Então, assim, o racismo estrutural, ele é isso. Ele é basicamente essa aceitação da naturalização a naturalização do racismo. Deixar o racismo como... fazer com que o racismo seja algo natural, que não é. Né? O racismo é algo totalmente que tem que ser combatido. Todo mundo tem que ter a ideia de combate ao racismo. Porque o racismo estrutural, ele está enraizado na história do nosso país. E tem que ser combatido de forma firme. Porque o racismo em si, ele é algo que está se estruturando por quê? Porque as pessoas vão legitimando essa forma de poder. Então, assim, como se fosse algo normal, né? Acha artimanhas como normal e vai achando artimanhas para ir encaixando. Ó, não, você não conseguiu tal coisa, não é pela cor da sua pele, não, é porque você não se esforçou e vai naturalizando. Só que a gente sabe que é por causa da cor da pele, né? Então, assim, infelizmente, natural nesse país e deve ser discutido pelo nosso país, porque assim, o Brasil é um dos países mais escravistas que teve. Aliás, a última escravidão que acabou no mundo foi a do Brasil. Né? O Brasil recebeu 4,8, 4,9 milhões de pessoas escravizadas que vieram ser escravos no Brasil, né, que vindos da África. Então, assim, é um país que tem que repensar essa ideia. E, infelizmente, a gente, por não estar num momento muito bom, essa lacuna social aumenta a questão do racismo, e o racismo ele tem que ser basicamente combatido, não deve ser levado como algo como você vê algumas vertentes mais conservadoras dizer que é vitimismo. Não é vitimismo. É algo estrutural que acontece na nossa sociedade, sim. Não é algo que pode ser tratado como coisa inferior ou coisa que não tem importância. O racismo tem muita importância e deve ser combatido. E assim, e a nossa importância, e assim, às vezes está surgindo muito uma discussão, estava vendo algumas entrevistas, algumas coisas sobre isso, assim, de qual que é o papel de uma pessoa branca, né, dentro do racismo. É de combater, de se informar, de estudar. Você estudando, se informando, você vai começar a desconstruir esse racismo estrutural que está dentro das pessoas, que está dentro do sistema que todo mundo está inserido. Então, assim, para não naturalizar, você tem que, ó, eu estou aqui, cadê os negros aqui em determinado lugar, em espaço? Ou seja, sistema de cotas raciais de universidade é algo extremamente necessário nesse país. Importante. Justamente social, né? Então, é basicamente isso. É estrutural porque há uma tentativa de naturalizar algo que não é natural, é algo que é um projeto, é ideológico também. Estou aprendendo aqui com esse livro do Zizek que tudo é ideológico. Até assim, até quando eu tento fugir da ideologia, eu estou indo para o lado ideológico. Tudo é ideológico. Não tem como. Até quando eu nego a ideologia, eu estou sendo ideológico. Entendeu? Filosoficamente. É um pouco complexo de entender, mas dá para entender. Eu estou saindo da ideologia, mas ao mesmo tempo eu estou indo para a ideologia, uma forma de pensamento. Sim, porque quanto eu tento me afastar, mas ela me puxa para dentro de novo. Porque tudo é tão ideológico. Por exemplo, quando eu tento naturalizar o sistema do racismo estrutural como algo que é natural, eu estou sendo ideológico. Quando eu nego isso, eu estou sendo ideológico também. Entendeu? Entendi. Uma ideologia de negação, qualquer outro tipo de ideologia, mas só para entender que o racismo em si ele tem que ser combatido, principalmente no Brasil, que é um país que tem um déficit gigantesco com a ideia do racismo. É como tu estava falando aí, não basta somente não ser racista, é preciso lutar, incentivar a não prática desse absurdo, né? Porque eu me lembro de uma fala do Leandro Carnal, né, que eu gosto muito. Ele fala que a questão de quem é racista é a maior prova do que a pessoa é desprovida de conhecimento. Então, não basta somente, eu não sou racista. Não, tem que ir à luta, tem que ser antirracista, né? Talvez o principal seja isso.
Não, verdade, eu concordo. E assim, e principalmente no Brasil, que o racismo é velado, né? O racismo no Brasil ele é velado. As pessoas são racistas, mas elas ficam só tentando ir para o lado do racismo estrutural. Não, não sou racista. Fica negando. Ao contrário dos Estados Unidos, que é outro que eu sei que está na nossa pauta, eu não vou entrar na pauta não, mas nos Estados Unidos, um exemplo, que só o Sul era escravista, então os Estados Unidos, porque só o Sul escravista, a escravidão lá é algo que, por exemplo, o Norte são estados que não são tão escravistas. Já estados ao Sul são extremamente escravistas. Né? Por quê? Porque, basicamente, eles não têm a ideia de escravidão assim. Mas se você for comparar o tanto de escravo que veio aqui para o Brasil com o dos Estados Unidos, não chega nem perto. Então, assim, então o nosso país está mais enraizado. São pessoas que foram vistas por muito tempo como ex-escravos, pessoas marginalizadas. Então, assim, a desconstrução é só pelo conhecimento. Quanto mais ignorante você é, mais racista você vai ser. Isso aí é a certeza. É. Aí, Adilson, uma pergunta muito interessante, que talvez muita gente tenha dúvida, é a seguinte: alguém nasce racista? Não, assim, É possível nascer racista? se você pegar duas crianças, colocar uma criança branca e uma criança negra, jamais elas vão ser, em si, racistas, naturalmente. O racismo, primeiro assim, a ideia de raça para a sociedade não existe. Né? Isso é uma mentira. Biologicamente todo mundo é igual. A raça, ela é uma construção social. Ela foi construída historicamente pela sociedade. Entendeu? Então, assim, se ela foi construída historicamente pela sociedade, então, assim, quem faz o racismo não são só as pessoas, é a sociedade. A pessoa, quando é criança, ninguém vai ser racista. Mas aí ela escuta os comentários em casa, com o meio social que ela vai vivendo, aí ela vai se tornando racista. Então, assim, o racismo em si, ele não é um ser, algo individual, ele é construído com o tempo. Construído pelo quê? Pela sociedade. Então, assim, o racismo ele é uma construção social, a qual, desassociado da sociedade, ninguém seria racista. A pessoa se torna racista por estar nesse meio social aqui. Então é assim, porque volto aqui na nossa história, já que o tema hoje é história. O Brasil foi o último a libertar a escravidão. Né? Então, se foi o último a libertar a escravidão, ou seja, foi um processo muito longo, de quase 300 anos, de escravidão. Então, com isso, o Brasil sofreu muito com a questão. Imagine para quem era um ex-escravo, foi ficando à margem. Quando acabou a escravidão no Brasil, o pessoal que ficou ex-escravo, eles foram jogados para as margens e contrataram europeus para vir substituir essa mão de obra, trabalhar na lavoura, no café, né? Então, com isso, teve esse apartheid social. Tem aqui um livro também que eu gosto muito, o livro do José Bonito de Carvalho, eu sempre falo desse livro, ele é referência para mim, como história, é um livro sobre a Primeira República, e ele fala um pouco sobre o embelezamento da cidade do Rio de Janeiro depois da proclamação da República. Aí, ou seja, os pobres, os negros, os escravos, moravam no centro do Rio de Janeiro. E eles são expulsos do centro, e é onde começa o processo de favelização. A marginalização. Ela hoje, no Brasil, você tem que entender da história. Aí esse povo foi expulso do centro da cidade, que morava nos cortiços, lembra lá do livro do Cortiço, né? Então, que conta a história, são expulsos do centro do Rio de Janeiro e vão para os morros, onde é formada a ideia das favelas. Então, e tudo era criminalizado. Pra você ter noção, o samba era criminalizado, que é algo que é totalmente da cultura negra, né? Mas era criminalizado naquele período, hoje em dia o samba é uma bandeira do Brasil no mundo. Então, uma marca. Uma bandeira. Essa ideia do racismo, ela é uma construção extremamente social e está enraizada. Para você combater isso, é só realmente com conhecimento e fazendo, cada um fazendo a sua parte. Se não for feita essa parte, cada um não fizer um pouquinho, a gente está extremamente derrotado, porque o racismo, como eu digo, ele é estrutural, ele está em tudo, não pode ser naturalizado, ele tem que ser combatido. Então, para isso, a gente tem que conhecer muito a história do nosso país, tem que entender, por exemplo, o que é um movimento negro. O movimento negro, é simbólico estar alguém
ter algum negro em posição de chefia de liderança, aquilo ali, quando você vê na mídia, por exemplo, no dia que está lá um cara do vai apresentar o Jornal Nacional, um exemplo, e é um negro, aquilo é simbólico demais para os movimentos negros. É alguém que está numa posição de alguém que está sendo bem visto, não É está uma sendo conquista. marginalizado. Então, assim, isso é combater o racismo estrutural. Isso é mostrar que tem que ser combatido. Olhe, assim, como a nossa sociedade, que eu sempre bato aqui, não tem uma live que eu não reclamo da rede social, né? A rede social que é uma terra de ninguém, ou seja, as pessoas já são racistas, onde eu digo que o racismo é velado aqui no Brasil. Quando ele passa a ser qualquer um atrás de um computador, ele é racista, ele é tudo. Mas aqui, cara a cara, ele não vai ter coragem de dizer, de ser. Né? Então, Se assim, omite. é algo extremamente complicado. Ao contrário dos Estados Unidos, porque ao sul, que é escravista, que foi escravista, aliás, lá o cara é racista e acabou. Você vê lá que tem coisa de supremacia branca e várias fontes de racistas natural. Você viu até com eu não quero me antecipar também na próximo ponto, mas quando teve lá a morte do George Floyd, em alguns estados do sul, os caras ficavam, as manifestações passando na rua e alguns brancos racistas encenando lá aquela cena horrível lá do policial asfixiando ele até a morte. Pessoas fazendo aquilo. Então, assim, mostrando que é racista mesmo, né? Vem de berço lá nos Estados Unidos e eles não têm nenhum tipo de vergonha para isso. Adilson, tem uma pergunta do Lucas, né? O Lucas Mendes, muito boa, por sinal, onde ele pergunta quais medidas do governo devem ser tomadas para tentar combater o racismo atualmente. É Primeira possível? coisa que esse atual governo deveria fazer era dar mais representatividade aos povos negros, né? Por exemplo, a Fundação Zumbi dos Palmares tem um secretário que é negro, tudo bem, mas que ele nega a escravidão. Ele está apagando do site a história dos negros. E a história do Brasil, extremamente, existe, eu sempre gosto de reforçar isso, eu vou buscar quando não tem no livro didático, a revolta dos Malês, que é uma revolta negra na Bahia, que era uma revolta de negros, e ela é totalmente apagada da nossa história. Todas as revoltas negras, elas são extremamente apagadas da história, às vezes não está nem no livro didático. Então, assim, o governo poderia fazer o quê? Ter uma representação negra maior dentro do governo. Eu posso até estar errado, mas eu acho que não tem nenhum ministro negro. Eu acho. Assim, de chefia, pode ter um secretário de alguma coisa, mas o ministro, assim, isso aí descaracteriza. Pronto, eu acho que eu cheguei a te mandar, quando a gente fez, eles fizeram uma propaganda, era sobre um projeto de aceleração algum projeto econômico, e colocaram eles colocaram 3 crianças brancas. Isso aí ia atrapalhar bastante. Será que o Brasil é todo branco? Não, né? É mestiço, negro, Pois enfim. aqui, ó, o menino que tá mandando eu votar aqui no projeto lá de vencer, eu já votei 2 vezes, tá? E votei no Instagram do Nova Handball. Então já tá feita a parte já. E, Adilson, assim, só complementando aí a resposta da pergunta do Lucas, é tipo assim, cara, Lucas, a questão do racismo, como o Adilson falou, né, no início da pergunta aqui, alguém nasce racista, é que ninguém nasce racista. Para uma criança se tornar racista, ela precisa ser ensinada. Se uma, Sim, se uma, se uma criança aprende a ser racista, ela também consegue desaprender a ser racista. Ou seja, a questão do ser racismo, do ideológico ser racista ou não, vai muito da questão da educação, entendeu? Então, sim. o que acontece? A sociedade tem que adquirir uma ideologia de não prática do racismo. Só a partir daí, talvez a médio a longo prazo, possa acontecer uma revolução ideológica nesse quesito de racismo. Então, educação, reeducação nesse quesito. Conscientização social, né? A gente teve um Exato. avanço muito grande no combate
do racismo aqui no Brasil é justamente o processo de aceitação também. Porque, assim, a questão do racismo aqui no Brasil era tão estrutural maior do que já é com aqui, as pessoas tinham vergonha de ser negro, por exemplo. Hoje não, você vê a pessoa se aceitando, se afirmando, ou até eles não querem que use mais negro, que use preto, né? Pessoas pretas. Então, assim, porque é o processo de afirmação. E o processo de afirmação, ele é algo que vai... que a gente está no processo dele. A gente viu aí que estourou as manifestações no mundo inteiro, justamente por isso, porque ninguém aguenta mais. Nós estamos no século XXI. Não dá mais para você tratar as pessoas de forma diferente por causa da cor da pele. Isso não quer dizer nada. Então, assim, não dá mais para aguentar esse tipo de argumento. Isso é algo totalmente, como é que eu digo, bizarro para hoje em dia. Uma intolerância muito... Então, assim, tem que ser combatido esse racismo cultural aqui no Brasil e a gente buscar um justiçamento social mesmo, de incentivar as pessoas. Ó, eu sou uma das coisas que eu tenho mais gosto de bater na tecla, essa questão das cotas raciais e cotas sociais para inserir as pessoas na universidade. Todo mundo tem direito. Adilson, uma pergunta do Paulo Renan, ele pergunta: qual a maior parcela de culpa, do governo ou da sociedade? Isso aí eu sempre gosto de usar esse exemplo. Boa pergunta, porque assim, o governo não está desassociado, o governo não está desassociado da sociedade. O governo é a sociedade, também está inserido. Ela é o reflexo da sociedade. Esse governo que está aí hoje é o reflexo da nossa sociedade conservadora. Ó, eu prometi que eu não iria falar sobre isso, que é algo terrível, tal, que aconteceu, mas olha lá o que aconteceu daquele menininho negro lá que morreu no elevador, que a mãe dele tinha saído para trabalhar com o filho para passear com o filho da patroa, e a patroa ficou cuidando. Como é que você deixa uma criança de 5 anos dentro de um elevador sozinha? É porque você reconhece que aquela pessoa, que a vida daquela pessoa é inferior. Não tem outra explicação. Né? É um reflexo da nossa sociedade. O governo não está desassociado. Eu justamente gosto de falar assim, quando o pessoal está falando sobre corrupção, eu digo, mas você é contra a corrupção ou só a corrupção do outro? Porque não está desassociado. Se a corrupção fosse coisa só do governo, a gente tirava aquele governo que está lá, ou que já passou, esse aí, e acabaria a corrupção. O problema. A corrupção ela está em todo lugar, ela está na sociedade. Então, assim, a sociedade, o governo é o reflexo da sociedade. Nesse caso, de uma sociedade mais conservadora, né? Infelizmente. Adilson, a Thaís Carvalho questiona: hoje pode-se afirmar que a criminalidade surgiu através do racismo? É possível? Ele é potencializado, né? É bastante potencializado. Você vê aí, é algo complicado para falar, porque você vai falar sobre uma instituição, e eu não gosto muito porque para mim toda coisa que você coloca todo mundo no mesmo bloco, você relativiza as coisas, não sabe. Por exemplo, eu não posso dizer que a polícia é racista, porque algum policial eu não posso dizer que o sistema inteiro seja, né? Eu vou estar colocando todo mundo no mesmo barco, eu não posso falar isso. Então, assim, mas é notório que a gente viu aí, lá em Alphaville, lá em São Paulo, o cara chega mansinho. Quando é na comunidade, ele mata primeiro e depois pergunta. Né? Independente do cara ser bandido. Não vou entrar no mérito e não é uma crítica. Mas aí, isso ela acaba assolando essa discussão, né? E lá nos Estados Unidos, o que aconteceu foi basicamente isso. Né? A questão da morte do George Floyd foi justamente por isso. Foi racismo puro aqui. O Renan tinha, pedido para falar um pouco sobre o racismo no esporte em geral, né? Talvez assim, o marco que eu me lembro assim mais foi de quando o Daniel Alves jogava no Barcelona, que atiraram uma banana para ele e ele comeu a banana durante o jogo, na hora de bater o escanteio, lateral, alguma coisa assim. Lembra ou não? Sim, que ele deu uma ótima resposta, né? Pegando a banana e comendo. Assim, no esporte é muito complicado, principalmente quando você pega ali na região do leste europeu, na Rússia,
nesses países é terrível para a questão é terrível a ideia do futebol e do racismo. Eu não vou, talvez eu cometa aqui uma falha em não lembrar o nome do time, mas se eu não me lembro é o Dinamo de Kiev. Não sei se é o Dinamo de Kiev ou é outro time, que até há pouco Shakhtar tempo Donetsk? ele não tinha tido o Dinamo de Kiev da Ucrânia. Até pouco Isso. tempo ele nunca tinha tido um jogador negro. Né? Por quê? Porque a torcida não aceita. Teve um caso que ele contratou um jogador negro e a torcida não aceitou. Né? E aqui também puxando uma sardinha para o Glorioso, o time desse país, o Clube de Regatas Vasco da Gama, que juntamente com a Ponte Preta foi o primeiro a inserir o negro no futebol. E quando o Vasco inseriu o negro no futebol no Rio de Janeiro, era proibido o negro jogar. Ele teve que jogar quase assim outras realidades para poder inserir o negro. Então, assim, que é algo que o Vasco se orgulha muito da sua história. Brincadeiras à parte, mas que ele se orgulha bastante dessa questão de inserir o negro. E a Ponte Preta também, a Ponte Preta até antes. Então, assim, mas também o futebol, ele maqueia bastante o racismo, de certa forma. Porque, assim, que através do futebol, algumas pessoas, que é um conceito que eu acho legal de discutir, algumas pessoas acham que por sucesso econômico, ela supera o racismo. Já viu o Neymar dizer que não é negro, por exemplo. É óbvio que ele não se vê como negro, porque ele acha que, obviamente, ele está dentro de uma bolha social, ele tem muito dinheiro, ele é um cara de sucesso, ele não vai sofrer racismo, quase de forma nenhuma. Então, ele não se vê como essa forma. Então, assim, ele dá uma maquiada também, mas muitos jogadores sofrem bastante. E no esporte em geral, não só no futebol. A, a, a Laís aqui, né, retrata o caso aqui de uma menina que chamou um goleiro de um time de macaco. Eu acho que ela Lá deve no estar se referindo. Eu acho que ela Lá, está se referindo ao jogo do Grêmio contra o Santos, eu acho, o Ponte Preta, que chamaram o Aranha, né? O goleiro Aranha. sim, o goleiro Aranha com palavras, né, bem chula. Então, assim, e ele ficou bastante indignado com aquilo, até ele voltou lá outro tempo, aí é, fizeram uma faixa para ele lá, ele também não aceitou muito, porque eu acredito assim, a gente nunca vai estar na pele da pessoa. Se tem Pra algo que você não sentir. consegue ser, é sentir pelo outro. Então, assim, eu nunca vou conseguir sentir o que é o racismo. Eu posso ser solidário, mas eu nunca vou conseguir entender o que é de forma. Eu nunca vou conseguir sofrer ele dessa forma. Por mais por exemplo, eu me entenda também como negra, metade da minha família é negra, tá? Minha mãe é negra. Então, assim, mas eu nunca vou saber o que é nunca vou conseguir sentir pelo outro, né? Então, assim, é algo bem complexo. Assim, Adilson, o Leandro, né? O Leandro Moreno aí, ele pergunta que será que o caminho para acabar com o racismo seja essas manifestações violentas e agressivas? Obviamente que a Assim, resposta é não, né? a resposta é não à questão da manifestação agressiva, de certa forma, não é algo positivo. Eu acho que manifestação ela deve ser sempre pacífica, mas agora se manifestar, sim, é um dos caminhos de mostrar. Sim, não por vandalismo, até porque a gente sabe que também que manifestação ela é uma terra de ninguém, né? Sempre tem alguém que se infiltra ali para fazer o jogo sujo. Então, assim, mas a manifestação em si, alguém pega com o caso lá do George Floyd e para se manifestar na rua é algo legítimo. Eu acho que isso é algo que vai acabar com o racismo? Obviamente que não, mas está mostrando, pessoal, a gente está lutando. Porque assim, quando se tem a negação, se tem um contraponto. As pessoas estão ficando indignadas com isso. É a questão que estão se indignando. Foi o mundo inteiro, no mundo inteiro teve essas formas de Manifestar. resposta com manifestações pacíficas e algumas violentas também, porque aí a manifestação é algo muito difícil de se compreender, mas, mas se manifestar assim é uma das formas que se busca visibilidade, mas não é a única também. E agora, manifestações violentas nunca são interessantes, nunca é legal. Isso. Galera, quiserem fazer mais perguntas aí, ó, pode ficar à vontade.
espaço aqui também é de vocês para tirarem dúvidas, alguma coisa assim do tipo. E assim, Adilson, falando outro momento, você tinha falado sobre que as pessoas estão aceitando mais a questão de ser negro, a questão de ser preto, né? Eu estava vendo um depoimento e vi que 52% da população nacional hoje em dia se considera negro, né? Ou seja, o último censo de 2018 era de que o Brasil tinha 209 milhões de habitantes. 52% representa mais de 109 milhões de pessoas. Mas, infelizmente, o que a gente vê é que nos altos escalões, emprego, essas coisas, um juiz federal, essas coisas, a gente ainda vê a predominância de gente branca, né? Não, Para a gente ver o... tem um exemplo aqui bem claro. Eu não vou lembrar o ano se é 2011 ou 2010 ou 2012. A Bahia, o estado da Bahia, a cidade de Salvador, ainda hoje ela tem quase 80% da sua população é negra. A turma de medicina que se formou em 2012 a 2013 não tinha um negro. Isso é significativo. Isso é o racismo estrutural. Né? Ou seja, quando é nas formações, porque a formação de medicina ela, hoje ficou um pouco mais democrática, mas ela é uma formação elitista. Né? Então, assim, acabou indo para esse caminho, porque ela é muito, muito elitista, de certa forma. Então, essa exclusão dos espaços, assim, é algo que me incomoda muito, me incomodava muito, principalmente eu via muito isso lá em São Paulo. Você está num lugar, eu até já falei isso, você está num lugar ali que você se considera um lugar mais de elite e não tem ninguém. A África do Sul, por exemplo, um país que teve um apartheid, ou seja, você tinha banheiro para negro, mas acabou o apartheid com o Mandela, né? Acabou aí nos anos 90, acabou o apartheid, porque não é mais dividir as pessoas, mas é que nem no Brasil aqui, mas ainda tem um apartheid econômico. Né? O apartheid econômico, quem é que acaba com ele? O apartheid do capital. O apartheid econômico aqui, ó. Tal pessoas chegam até aqui e as outras só conseguem ir até aqui. Acabou a questão da ideia de apartheid social, mas é um apartheid econômico. Então, assim, é algo que a gente vai ter que remar bastante para combater aí. Aí, ó, pegando a tua citação aí sobre a África do Sul, com a apartheid do Nelson Mandela, a gente meio que pode responder a pergunta anterior do nosso amigo Leandro, né, do Leandro Moreno, que ele perguntava se eram necessárias essas manifestações agressivas e violentas. A gente viu que o Nelson Mandela, né, foi um cara totalmente pacífico, conseguiu esse feito sem violência alguma, então, né, a questão da violência não justifica. Ele estava preso por ser um ativista político, e justamente ele foi solto para conter o caos social, né? Porque o pessoal estava numa guerra civil, tentar que ele foi solto justamente para consolidar essa ideia, mas ainda há um apartheid econômico gigantesco, principalmente na África do Sul, né? Porque é um país que eu acho que 95% da população é negra, mas a elite é branca. O Diego Luana aqui, ó, pede o seguinte: Adilson, cita um pouco sobre a falta de profissionais negros nas diversas profissões tidas como elitizadas e a falta de professores ou professoras negras e negros nas instituições. O quão isso... É isso, eu sempre comento isso quando eu estou dando aula sobre isso. Eu pergunto para os alunos, geralmente tem 34 anos, quantos professores negros vocês tiveram? Quantos médicos negros vocês foram consultados? É algo a se pensar. Isso é algo que vai estruturando, vai saindo das partes elitizadas. É justamente isso que a gente está discutindo aqui. Vai passando da parte elitizada e vai sempre ficando nas profissões menos valorizadas socialmente, né? Porque toda profissão é digna, mas desvalorizada socialmente, porque há um apartheid econômico. Então, assim, essa ideia de elitização é totalmente algo que contribui negativamente para a estruturação do racismo, porque já teve casos de pessoas, por exemplo, pessoas racistas de irem se consultar e a médica ser negra, e as pessoas não querem ser atendidas.
Mas O que é. tem a ver? Né? Então, assim, é algo surreal. Então, assim, é algo que esse país tem que percorrer ainda um caminho muito longo no combate desse racismo estrutural. Desconstruir esse pensamento. Construir, tem que ser construído. Adilson, a outra pergunta que ela elaborada foi a seguinte: qual a importância dos protestos antirracistas com a derrubada de monumentos históricos que estão Bom, na acontecendo ali? protesto, a gente até já comentou, né, lá do caso lá do George Floyd, lá nos Estados Unidos, a qual ele foi morto, né, pela polícia do país, da cidade, e houve um levante de manifestação no mundo inteiro. Mas é como eu já falei, é porque não dá para aguentar mais. É um basta. Né? Não dá para no século XXI alguém estar julgando o outro pela ideia de cor. Não dá mais para aguentar esse tipo de pensamento. E a ideia de derrubada de monumentos é algo que, agora falando realmente de história, é algo que os historiadores estão divididos. Eu me posiciono totalmente a favor. Porque, assim, uma estátua, uma espécie de um monumento, aquilo é uma homenagem. Ninguém vai fazer uma homenagem, ninguém vai pôr um monumento que não seja para uma homenagem. Mas aí você está homenageando alguém que era um escravista, como foi a derrubada lá em Bristol, na Inglaterra, era de um racista, alguém que contribuía para o racismo. Então, foi justamente retirado esses monumentos de forma muito simbólica. Por exemplo, nos Estados Unidos derrubaram, que eu adorei, a estátua do Colombo, Cristóvão Colombo, descobridor da América. Mas com essa descoberta da América dele, ele trouxe aqui o quê? O genocídio dos indígenas, trouxe Ah, a ideia da escravidão. Há uma simbologia, porque a história ela vai passando por processos. Ou seja, a gente está no processo que está se conscientizando. Por muito tempo esses monumentos estavam lá parados, ninguém questionava. Mas chegou o momento das pessoas dizer, ó, basta, basta. Né? Não dá mais para a gente conviver aqui numa cidade que tem um monumento de um escravista ou de alguém que contribuiu diretamente para isso. Então, a derrubada dele é simbólica e é histórica. E alguns historiadores dizem assim, não, por mais que seja negativa, mas tem que deixar porque é a história. Mas não, a história ela pode ser reconstruída. Ela foi derrubada porque ela não simboliza mais o pensamento dessa sociedade, então tem que ser derrubada, substituído por outro. Lá em São Paulo está muito ameaçado a estátua do Borba Gato, que é um bandeirantes, um dos bandeirantes que expandiu aí e patrocinava muito a matança de índios. Então, o pessoal lá, porque estava na pandemia aí, mas assim que o pessoal conseguisse juntar, o pessoal vão lá. E outra coisa, detalhe, a estátua é horrível, feia pra caramba. Então, assim, vamos lá derrubar. Então, assim, por quê? Porque não é recontar a história, é recontar a história da forma certa. A história que a gente aprende na escola, ela hoje já está bem melhor, evidentemente, mas é a história do europeu contando a nossa história. Mas chegou a hora da gente contar a nossa própria história. montar Chega o nosso próprio dessa história que vem só da Europa. Agora é a nossa história, vamos construir nossa própria história, que se passa por um marco histórico de derrubar isso aí. Né? Que assim, a derrubar uma estátua pública, eu acho que não é um ato de violência, se ele tiver um sentido. Né? Com certeza. Tem um significado que vai além do que somente derrubar. Pois é. Então, Juan, eu acho que era isso, né? Acho que a gente conseguiu discutir. Sei que você tem algo a acrescentar, mais alguma temática, tiver mais alguma pergunta, ou alguém tiver alguma pergunta, tá igual casamento. Fala-se agora ou case-se para sempre. Então, assim, pessoal, de novo, sempre agradecendo a participação de vocês. É muito importante a participação de vocês, né, nessas lives, nessas discussões que a gente faz aqui com o Juan, sempre com o objetivo, eu sempre falo, de debater, né, de tolerância. É basicamente uma coisa que eu acho muito positiva aqui, né, esse debate, que é basicamente sem agressões. O pessoal que frequenta é o pessoal mais ou menos que respeita o ponto de vista, porque assim, ele está precisando muito de liberdade de expressão. A liberdade de expressão é você conseguir se expressar
e não você ter seus próprios fatos. Né? A história não admite que você tenha seus próprios fatos. Você pode discordar dos fatos, mas você não pode fabricar seus próprios fatos sociais. Então, assim, essas discussões históricas relevantes são basicamente para a gente entender, interagir e conversar sobre temas históricos, a qual a participação de vocês é crucial e totalmente democrática. Você pode discordar educadamente da nossa opinião, porque eu sempre falo, o Leandro mesmo foi o meu aluno por um tempo, um cara que eu adorava dar aula quando ele estava na aula, porque era um cara totalmente questionador e um cara que pensava o mundo totalmente diferente do meu. E isso era algo que me agregava. O pensamento diferente é algo que agrega, não é algo que deve ser combatido. Não é porque a pessoa pensa diferente de mim que ele tem que ser isolado. Ele tem que Tem que parar. respeitar. Quem pensa diferente de você te agrega mais do que só quem pensa igual a você. Entendeu? O Diego aí faz uma consideração, né? Não podemos confundir liberdade com libertinagem. Isso Então, é um termo que o Diego, eu não gosto muito desse termo, não, porque esse termo é meio ditatorial, assim. É um termo que eu não gosto muito de usar, libertinagem. a gente, a Na gente ditadura. respeita, a gente sempre respeita a opinião, né, de quem assiste a live,